Bruno tá aqui agora. O Bruno tá aí Márcia. já? Sim, ele entrou agorinha, eu acho. Não sei se Oi, ele tá nos Helena. ouvindo. Ah, Eu não tô te vendo, Bruno. Ah, sim, Tava terminando de ajeitar aqui agora o negócio ali. Vou te mandar de novo, pra te ter também. O Tá. do. Com setembro agora, peraí. é uma água ali pra mim. Ai, ai. Sumiu com setembro, então, Helena? Não, é que eu fui tirar do outro lá, porque eu queria não precisar colocar todos eles, queria deixar só essa informação e depois seguir. E aí no cola cópia eu acabei sumindo com setembro, e aí assim, opa, o que que aconteceu? Deixa eu botar meu celular no silencioso. Tirar o WhatsApp do computador, porque daí entra as mensagens, daí é um saco. Tu desligou lá e o troço continua te apitando. É verdade. Bruno, tu me ouve? Consigo ouvir, aham. Tá, não, eu só ficar pensando que no final eu vou até o slide mais ou menos 9 ali rapidinho. E aí eu não sei se aquela deixa para a Cris fazer a pergunta, ou acho que, ou pelo menos, sei lá, em que momento ela. Ou lá adiante, dá uma parada, de repente, depois de falar como é que foi a oficina em março, para que ela possa te fazer a pergunta de como é que é a tua percepção, como estudante, como profissional de letras, lembra? Uhum. Senão, depois eu fiquei pensando, nós combinamos na sequência e eu não pensei na brecha, quando Da é que per- ela te faz a pergunta, né? Então, tu dá uma parada, acho que lá, sei lá. Tá. E daí eu comento da. Mas enquanto tu fala ali, Eu comento das fotos ali, um pouquinho da Tu parte pode, de vocês lá, tu pode comentar, que a sim. Alice fez a reportagem, tudo. Lisandra? Uhum. É que eu tenho uma intimidade com ela, eu já chamo ela de Liz, conheço ela, mas Ah, tá bom, tá bom. Não, eu entendi Alice. E aí eu disse assim, quem é Alice a essas alturas do campeonato? Eu acho que é legal, por isso que eu coloquei, não sei se você precisa ler todos, mas como é que foi essa dinâmica? E eu acho que o que tu pode agregar muito, Bruno, é que tu entrou lá dentro, né? Tu estava junto na oficina, então eu acho que esse é o grande diferencial, né? Ou seja, essa experiência. Eu gostei muito da reportagem do Mescla, ficou muito bonita, né? ficou. Por isso que eu puxei algumas daquelas falas de depoimentos, até tirando, que são só Uhum. de Eu detento. lembrava de uma especificamente ali que ela escolheu, e que realmente, assim, eu achei bem emocionante quando eu tava lá, né? E daí quando eu fui lendo ali, porque eu não tinha visto a reportagem toda antes, né? Quando tu me mandou que eu consegui ler toda. Mas daí eu lembrei do resto, assim, como foi sendo, assim, que ela conseguiu registrar bem, assim, o momento. Foi bem legal. Oi, Cris, tudo bom? Olá, tudo bem? Oi, Oi? pessoal. Eu quero botar esse conecta aí atrás. Onde é que eu vou mesmo? Vou lá nos. Cadê os pontinhos? Tu vai no vídeo, daí choose virtual background. No vídeo, choose virtual background. Tem que add image. Aí eu vou no add image. Deixa eu ver se eu acho ele. Onde é que está o Add Image? É um sinal de mais que tem ao lado do. À Lá no direita. canto do direito ali. Ah, tá, eu estou procurando no outro. Mas não Aí, parece que tem uma coisa na frente, ele não fica. Interessante, eu gravei e ele não aparece aqui, porque eu acho que ele não está no formato.
Tá, e onde é que eu acho essa imagem, Cris? Márcia, tu tem o WhatsApp dela? Eu salvei no meu Dropbox, só que quando eu entro no Dropbox, ele não aparece a imagem ali. Foi a mesma coisa que eu enfrentei hoje de manhã, tentando botar uma
YouTube ali. Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa mesa redonda intitulada Professor de Letras na Promoção da Inserção Social. Essa programação faz parte do Conecta Mais, o primeiro multievento 100% digital da Unicinos, e é um prazer contar com todos vocês aqui conosco. Ao longo, então, dessa semana, estamos tendo desde segunda, outras programações da Escola da Indústria Criativa, e gostaríamos de convidar a todos vocês a darem uma olhada na programação através do site unicinos.br/Conecta Mais. As inscrições ainda podem ser realizadas ao longo da semana, conforme interesse e a disponibilidade de todos vocês. Eu sou a professora Cristiane Schnack, juntamente com a professora Márcia Del Corona, faremos a mediação desse momento agora, e responderemos as perguntas que forem colocadas no chat. Então, convidamos vocês a interagirem. Nós organizamos um momento de apresentação, mas é importante pensar que, embora seja de apresentação, vocês têm o chat para interagirem conosco. Então, nós ficaremos monitorando esse chat para podermos ir dialogar com vocês. A nossa mesa terá duração de aproximadamente 1 hora. Abriremos para a pergunta após as falas de todos aqui, tá? Os nossos convidados, então, que gentilmente aceitaram o convite, eu sempre digo que é importante ressaltar que o convite sempre é feito quando antes dele há alguma ação que vale a ser compartilhada. Então, ao agradecer o aceite do convite, eu quero também aqui reforçar e agradecer aos alunos, o João Pedro, o Bruno e a Marina, pelo engajamento intenso que tem com os projetos do curso de letras, tá? Então, eu já falei dos nomes, né? João Pedro Agnes, a Marina Kirsch e o Bruno Eva. E também contamos com a participação da professora Eliana Pritt, que, juntamente com outras professoras do curso de letras, coordena um dos projetos que nós estamos apresentando hoje à tarde. Já quero, então, de antemão, agradecer a Eliana também por ser uma parceira no curso de letras, junto à coordenação, a professora Adila. Eu passo agora, então, a palavra à professora Márcia Del Corona, que vai fazer uma pequena introdução a esse projeto primeiro, né, que será apresentado. Então, nós temos, nesse momento, projetos que o curso de letras desenvolve, né, e queremos conhecê-los para poder pensar, bom, esses projetos, quais são as contribuições que eles têm para a formação do nosso graduando, então, que contribuições tem para o nosso perfil profissional, mas a área de letras também contribui substancialmente através desses projetos com a inserção social de todos os participantes. Então, já passo a palavra para a professora Márcia Del Corona para que a gente possa dar seguimento à nossa tarde. Então tá, Cris, obrigada, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar compartilhando esse momento contigo, com a professora Eliana, e com os nossos queridos Bruno, João Pedro e Marina. Aproveito também para dizer que a Morgana é protagonista nesses projetos, junto com a Marina, mas ela não pôde estar aqui hoje, devido a alguns outros compromissos de trabalho, mas então aproveito também para agradecer a Morgana pelo engajamento dela. E agradecer a professora Adila, que é a nossa coordenadora do curso de letras, né? O curso de letras como protagonista desses projetos sociais todos. Então, eu vou aproveitar, começar apresentando um dos nossos projetos. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela aqui. Márcia, enquanto tu compartilhas, eu vou só bloquear o meu vídeo, tá? Depois eu volto. Certo. Então, vocês conseguem enxergar minha tela, né? Sim. Aham. Então, tá bom. Então, o primeiro projeto que eu vou apresentar é o projeto de inglês para a comunidade, um dos projetos, então, que surgiram da parceria entre o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas da Unicinos, e os cursos de licenciatura em Letras Português e Inglês e Letras em Inglês. Eu sou a coordenadora pedagógica desse projeto, e nós já tivemos, ao longo dos 2 anos, agora estaríamos no 3º ano do projeto, 3 alunos estagiários. Em 2018, nós contamos com a participação do André Pacheco,
em 2019, no primeiro semestre, com o Tiago Saldanha. Depois o João Pedro, que vocês vão conhecer hoje, assumiu o projeto e ele daria continuidade ao projeto esse ano, se nós não tivéssemos interrompido as nossas atividades devido a essa pandemia, né? Então, quais são os objetivos do nosso projeto? Aprimorar e desenvolver habilidades em língua inglesa que contribuam para a educação global dos alunos de escola pública, do público atendido pelo NEAB, promover a interação da universidade com a comunidade. Então, nós temos um interesse muito grande de trazer esse público para dentro da nossa universidade, contribuir na formação do cidadão brasileiro, auxiliando na inclusão social dos moradores da cidade de São Leopoldo. Esse público todo habita a cidade de São Leopoldo. Fomentar a participação dos alunos em interações orais que possibilitem ouvir e contar histórias e conhecer modos de viver e perceber o mundo. Aproximar o curso de letra dos projetos sociais da universidade e também, muito importante, oportunizar a iniciação à docência dos nossos alunos do curso de letras. Os participantes, então, são esses alunos atendidos pelo NEAB, né, os nossos estagiários e a coordenação pedagógica. As aulas ocorrem na Escola da Indústria Criativa, na Unicinos, às terças-feiras à tarde ou às quintas de manhã, sempre no contraturno, né, do período de escola dos alunos. E o material didático que nós usamos, ele foi cuidadosamente selecionado. Nós usamos a coleção Students for Peace, de autoria do professor Eduardo Amos, e essa coleção ela ganhou um prêmio como o melhor material didático para o ensino da língua inglesa em 2017. Então, aqui mostrando rapidamente uma foto desse material. Esse material não é utilizado na escola pública agora, mas ele foi reescrito com o nome de Peacemakers, e ele agora faz parte do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, para a nova base curricular, então. Então, aqui rapidamente uma foto do projeto, ainda no tempo do André, em 2018. Aqui temos uma foto de 2019, agora com a participação do João Pedro, né? E vou deixar o João Pedro falar mais sobre o projeto, mas eu só queria compartilhar que um dos grandes desafios dos projetos sociais sempre é manter a assiduidade dos alunos e evitar a evasão. Passo agora a palavra para vocês. Muito obrigada, professora Márcia, pela apresentação do projeto e também pela condução desse projeto, né? João Pedro, eu gostaria de ouvir, então, a partir de agora, a tua voz como aluno, né? Graduando desse curso, licenciando do curso de letras e parte desse projeto junto ao NEAB. Eu queria te ouvir especialmente em dois aspectos. O primeiro aspecto é como que tu percebe a contribuição deste projeto para a tua formação profissional, né, enquanto licenciando na área de letras, de que forma ele contribui para esse perfil de profissional contemporâneo. A outra pergunta, que talvez também seja até instigado pelo título, né, dessa mesa redonda, é entender, assim, qual é a contribuição que esse projeto tem em termos de inserção social para estas crianças, esses alunos que vêm à universidade ter aulas em língua inglesa. Então, se puderes falar um pouquinho conosco sobre isso, te agradeço. Claro, então, tudo bem? Eu sou o João Pedro, boa tarde a todos. Então, tudo certo com o meu áudio? Todo mundo me ouvindo? Certo. Então, para falar um pouco, então, sobre a contribuição do projeto, né, ela se dá por promover essa interação da universidade com a comunidade de São Leopoldo no momento que esses alunos têm a oportunidade de vir ao campus no contraturno e participar de atividades que promovam a cidadania, a tolerância, o respeito e o diálogo através do uso da língua inglesa. Isso muito tem a ver com o material didático que nós utilizamos no projeto, que é o livro chamado Students for Peace, né, do autor Eduardo Amos, que foi, como vocês sabem agora, né, premiado, né, pelo British Council no ano de 2017, e esse material, para falar um pouquinho dele, né, o material ele é diferenciado porque justamente ele promove essas discussões muito interessantes acerca de questões de diversidade,
identidade, comunidade, entre várias outras coisas, né, que é muito diferente no material didático. Então, os alunos, eles têm essa possibilidade de ir à universidade, se apropriar do campus, explorar esses espaços lá, em meio às atividades que eu e a professora Márcia elaboramos, né, além de dialogar sobre todas essas questões, fazendo uso da língua inglesa. E cada aluno tem acesso a um livro que fica na nossa sala de aula, né. Além disso, os alunos também têm um scrapbook, que é onde eles elaboram, que é um caderno que eles elaboram os seus projetos, né, no fim de cada capítulo do livro. Então, isso é ótimo para os alunos, porque dessa forma nós estimulamos uma cultura escolar diferente, que é voltada à cidadania e ao respeito e à diversidade. E é ótimo para mim porque, né, como eu sou estagiário no momento, isso me permite vivenciar uma experiência diferente e com um público com o qual eu não estou acostumado. Então, é muito bom poder desenvolver o projeto e sentir que eu estou fazendo, digamos, a diferença, né? Contribuindo de alguma forma na vida dessas pessoas ao realizar e planejar as aulas, além de estar aprimorando a minha prática docente ao ministrar as aulas. Então, as aulas, elas duram em torno de 1h30 e nós procuramos sempre realizar atividades diferentes, quando possível, que envolvam o espaço físico da sala ou explorar o campus, né? Então, andar, caminhar, se movimentar, fazer brincadeiras ou atividades culturais, até atividades com computador da sala de aula. Eu já realizei de jogos até um show do milhão que os alunos gostaram bastante. Tudo isso motiva eles bastante a frequentarem, a chamarem os amigos a frequentar as aulas, né? Até mesmo familiares acabam, às vezes, frequentando as aulas pelo fato de que a comunidade acaba se engajando no projeto, né? Tudo isso também dá para dizer que liberou em mim um lado criativo que eu não imaginava ter, né? Quando eu comecei o projeto, porque a gente começa com um desafio, né? E tem a questão de um pouco de insegurança, assim, de como é que eu vou conduzir essa ideia. Então, liberou em mim esse lado criativo de desenvolver atividades diferentes e divertidas, né, para o ensino da língua. Então, vale mencionar que a gente também não segue religiosamente o livro, né? Nós fazemos adaptações, a Márcia e eu fazemos para deixar mais adequada a realidade dos alunos, né? E tornar as aulas mais dinâmicas e mais proveitosas. Nós nos reunimos sempre quando possível, né, e necessário. Então, as turmas, por natureza, elas são bem diversas e são aceitos alunos o ano todo, né? E de todas as idades. Eu até brinco que a média de idade tem sido 13, 14 anos atualmente, mas só porque a média é uma coisa não significa que a gente não aceite outras pessoas também. Então, justamente, nós temos alunos terminando também o ensino médio, gente que já ingressou no ensino superior, assim como adultos que nunca cursaram o ensino médio, e assim vai. Então, é muito interessante também ver como essas diferentes pessoas, esse público participa e interage nas aulas e contribui para as aulas das suas formas. As aulas acontecem amanhã, né, de manhã e à tarde, dessa forma contemplo o contraturno das escolas, duram 1h30, e eu também conto com um período de preparação para desenvolver essas atividades que realizamos nas aulas. Então, às vezes, eu fico com algum aluno um tempo a mais em sala de aula, quando esse aluno tem alguma demanda específica, assim, ou é alguém que ingressou no curso depois e precisa de algum auxílio com conteúdo, visto que, né, temos esses desafios, né, de um projeto social. Outro dos desafios que vale mencionar, por exemplo, é a questão de transporte. Então, muitos dos alunos acabam vindo em grupo, então isso acaba, de certa forma, engajando as famílias também, né, nesse processo de vir à universidade. Então, os alunos que moram, são vizinhos e tudo mais, eles acabam fazendo uma espécie de um carpooling, né? Vem todo mundo junto. E se aproveita esse espaço dentro da universidade. Então, vocês viram ali, temos algumas fotos de algumas atividades, em particular, a minha favorita foi a realização do evento de Halloween, onde os próprios alunos decoraram a sala, se fantasiaram para pedir o trick or treat, ou doces e travessuras, nas salas de aula da graduação, né? Então, nós invadimos as aulas da graduação, e os professores da graduação foram super receptivos e nos acolheram bem, e acolheram bem a ideia também do projeto. Então, foi muito legal também o encerramento que fizemos, né, no ano passado, com um piquenique que nós realizamos ali na beira do famoso laguinho da Unicinos, né? Lugar esse que os alunos escolheram, porque eles amam o verde da universidade, que é realmente uma característica impressionante aqui da Unicinos, né? Então, por fim, eu gostaria de destacar mais uma vez essa relação da universidade com a comunidade, o engajamento dos alunos e dos pais e responsáveis com as atividades,
o vínculo criado entre os alunos e o desenvolvimento de atividades que promovem valores através do uso da língua inglesa. Muito bem, muito obrigada. Muito bom ouvir teu relato, João. Eu, pessoalmente, conheço o projeto muito, mas não tinha essa perspectiva desde a tua experiência, né? Muito obrigada por compartilhares ela conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Professora Márcia, acho que nós podemos passar, então, também para a apresentação agora do projeto PLAC, né? De Português como Língua de Acolhimento. Então, passo a palavra a vocês. Obrigada. Antes de dar prosseguimento, eu queria agradecer ao João pelo engajamento dele na coordenação pedagógica desse projeto. É muito bacana ver, assim como eu vi com o André, com o Tiago e agora com o João, observar o crescimento deles, tanto como futuros professores, né, da área, e principalmente se envolvendo com os alunos da educação básica, que é o nosso objetivo principal, mas também gostaria de destacar o crescimento deles como seres humanos, né? Eu acho que é visível observar neles uma sensibilização para as questões sociais e a vontade de querer fazer um mundo melhor também. Então, João, obrigada pela tua participação. Muito obrigado, Márcia. Então, dando prosseguimento, então, vou compartilhar com vocês agora outro projeto social nosso. Peço licença para compartilhar a tela novamente. Talvez o PowerPoint seja um pouco mais carregar. Pronto. A tela está isso, funcionando. Então tá. Então, o outro para o nosso segundo projeto social, coordenado também por mim e pela professora Graziela Andrighetti, conta com a colaboração das nossas bolsistas, a nossa querida Marina, que vocês vão conhecer hoje, e a Morgana, conforme eu disse anteriormente, não pôde participar hoje. Nós trabalhamos com o ensino de português como língua de acolhimento, conhecido como PLAC, né? Então, o que nós fazemos nesse projeto? Nós planejamos e implementamos aulas de português para migrantes e refugiados, buscando propiciar uma familiarização à língua e aos aspectos culturais no contexto brasileiro, visando a inclusão social dessas pessoas, então. Esse projeto, ele não está isolado, ele faz parte de um grande projeto guarda-chuva da universidade, chamado Projeto Tarim, que é um programa de educação e atenção humanitária a migrantes e refugiados que estão no Brasil, mais especificamente na região de abrangência da nossa universidade. Então, nós utilizamos o conceito de português como língua de acolhimento da professora Grosso, né, que diz que o ensino da língua por diversas necessidades contextuais, ligadas muitas vezes à resolução de questões de sobrevivência urgentes, em que a língua de acolhimento tem de ser o elo de interação afetivo, efetivo e afetivo, como forma de integração para uma plena cidadania. Então, como é que nós pensamos os nossos materiais para as nossas aulas, né? Nós olhamos para a língua como uma prática social, né? Situada, com propósitos e interlocutores definidos. Nós escolhemos tópicos relevantes aos nossos alunos, utilizamos textos autênticos, exploramos diferentes gêneros, elaboramos as nossas próprias tarefas pedagógicas e, eventualmente, nós utilizamos alguns livros didáticos voltados ao ensino de português como língua de acolhimento e o ensino de português como língua adicional também, como um material de apoio, né? Então, eu vou falar especificamente de duas ações que nós desenvolvemos. Uma delas são as aulas de português ministradas no município de Esteio, e nós vamos falar também sobre um curso de práticas para merendeiras que nós desenvolvemos no final do ano passado. Então, olhando para esse contexto dos refugiados no município de Esteio, compartilhar brevemente um olhar da nossa sala de aula, né?
Então, nós temos majoritariamente alunos falantes de línguas próximas, que são os venezuelanos, que falam espanhol, mas também tivemos o desafio de ter alguns alunos haitianos. Nós temos diferentes níveis de letramento na mesma sala de aula, alguns alunos que têm até o curso superior completo, alguns que não acabaram o ensino fundamental ainda, né? Alguns que já têm mais contato com a língua portuguesa, porque estão no Brasil há meses, alguns vindos de Roraima, e outros há dias que acabaram de chegar. É um grupo de aluno que está sempre em constante movimento, eles se trocam de cidade porque conseguem emprego no outro lugar, ou porque a família foi para outro lugar e eles tiveram que ir junto. As famílias trazem as crianças para a sala de aula, as aulas ocorrem no turno da noite, eles não têm com quem deixar os filhos, e as suas histórias de vida, elas são diversas, né? Elas saem dos seus países por questões de fome, de miséria, perseguição política, escravidão sexual, dentre outras, né? Então, alguma foto breve desse pessoal todo, como vocês podem ver, um pessoal muito alegre, muito feliz, que prestigia as nossas aulas e nos contagia com a energia deles. E aqui embaixo, então, à direita, eu aproveito para compartilhar com vocês uma foto da Morgana, que está segurando o cartaz ali de óculos, é protagonista nessas aulas. Aqui mais uma foto, aqui à direita acima vocês podem ver a Marina e a Morgana, junto com os alunos. E eu acho que agora eu vou passar a palavra para a Marina, pode ser, Marina, para tu compartilhar essa outra experiência que nós tivemos no final do ano passado, que foi o curso de práticas para merendeiras, o uso da língua portuguesa na cozinha. Sim, Então tá, dando continuidade então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, eu fico muito feliz de poder falar desses projetos que eu participo como aluna de letras, e para mim é muito gratificante fazer parte de algo assim muito maior e muito além dos muros da universidade, né? Falando então desse curso de práticas para as merendeiras, que é através do uso da língua portuguesa na cozinha, ele foi... Pode passar, professora, eu já estou passando aqui, mas... Tá, então... Não estou te ouvindo, Márcia. Mas tudo bem. Então, sobre o projeto, ele é uma parceria entre a Unicinos e a Prefeitura de Esteio, né? E o objetivo dele, então, é auxiliar merendeiras dessas escolas municipais com as práticas da leitura, de escrita, que permeiam as rotinas delas nas cozinhas das escolas. Essas merendeiras são 10 no total, né? São 9 venezuelanas e uma haitiana. E aí elas nos trouxeram, as coordenadoras delas, nutricionistas, nos trouxeram essa demanda, né? Pode passar? E aí, para a gente entender as demandas, a gente precisava conversar, então, tanto com a coordenação, mas também com elas. Por isso, nós vivenciamos as rotinas delas nas cozinhas, onde elas trabalhavam. Nós fomos em 2 momentos, 2 manhãs, ver as rotinas delas. Então, a gente conseguiu conversar com elas também antes das aulas e aplicar essas práticas delas nas nossas tarefas pedagógicas que resultaram, né, desse nosso produto, que são as aulas, né? Pode passar? Aqui, então, tem alguns registros que nós fizemos desse primeiro contato, dessa observação, lá na cozinha mesmo, né? E aí a gente começou a observar o que elas utilizavam de língua portuguesa, tanto na escrita quanto na fala. Pode passar? E aí a gente começou a levantar, né? Quais são as práticas de leitura delas, quais são as práticas de escrita, qual é o vocabulário que elas utilizam, quais são os alimentos que fazem parte das refeições, elas têm alguma dificuldade com o nome desses alimentos, elas compreendem os verbos utilizados, né? Porque a gente percebe que para pegar algo, tu pode pegar, alcançar, tomar, enfim, é uma infinidade de verbos, e a gente foi percebendo dessas práticas, dessas observações, as reais dificuldades. Pode passar? E aí, então, nós desenvolvemos 2 aulas, foram 2 sábados de manhã,
trazendo, então, essa prática de vocabulários, trazendo exercícios e atividades com receitas, verbos, unidades de medida, os cardápios, o estoque, a importância das etiquetas, a amostra de qualidade, as planilhas que elas utilizam, né? Ou seja, a gente pegou todo esse dia a dia delas e transformamos nesse curso. Inclusive, no final do curso, elas tiveram uma oportunidade de vir para a cozinha da gastronomia, num sábado também, e fazer atividades práticas com o pessoal da gastronomia. Pode passar? E aqui tem algum registro também das fotos desse momento, das turmas, das produções que nós fizemos de cartazes com os alimentos. Então, foi um momento, assim, de muita interação e contato com essas alunas, né? Então, foi muito bacana, foi muito importante esse momento. Pode passar? E é isso, esse é um breve, assim, apanhado do que é o nosso projeto, né? Tanto as aulas para o pessoal de esteio lá na prefeitura, também quanto esse curso que foi bem relevante e bem importante. Isso, Marina, Márcia, muito obrigada pela apresentação de vocês também. A fala da Marina é potente, né? Quando ela traz o cotidiano, né? Quando ela fala pensar no cotidiano, pegamos, não vou usar as tuas palavras que eu não lembro exatamente, mas pegamos a rotina delas e transformamos num curso. De fato, tem muita transformação, né? E é muito lindo ver que a universidade não chega ensinando, ela primeiro aprende para pensar, bom, e agora o que a gente faz com todo esse conhecimento que eu adquiri, que eu aprendi com elas, né? Sim. Então, é nessa linha, Marina, que eu faço as mesmas perguntas que eu fiz para o João, eu quero também te ouvir, pensando, bom, o que é esse percurso todo de se aproximar de um contexto, seja de refugiados, saber sobre quem são eles, as dores, os sentimentos, para daí poder pensar o que ensinar e aprender, né? Esse lugar diferente da relação de ensinar e aprender, que o projeto traz muito na fala de vocês, assim, está muito em evidência, né? De que maneira ele contribui, então, para ti, como licencianda de letras, mas também esse olhar sensível, essa forma de abordar o ensino, né? De que maneira ele contribui para que estas pessoas que são, então, digamos, privilegiadas, né? Elas também podem se inserir de outra maneira socialmente através da aprendizagem de língua portuguesa, porque acho que só assim, né, para enquadrar, muitas vezes a aprendizagem de língua portuguesa pode estar vinculada na percepção das pessoas a aprender um código, daí assim, como assim inserção social, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu vejo, na verdade, respondendo essas tuas duas perguntas, uma única resposta, né? Porque eu vejo como uma via de mão dupla, né? Eu, como aluna, eu estou tendo contato com pessoas, né, com vidas humanas, além da universidade, além dos muros da universidade. Eu estou tendo contato com um contexto multicultural, com muitas histórias de vida, muito diferentes da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, isso para mim é, como aluna, é enxergar além, enxergar essa situação e utilizar essa ferramenta que é a língua, transformar numa aula, né? E não é uma aula gramatical ou de giz e cuspir, não. É trazer, de fato, a realidade dessas pessoas para uma sala de aula, para mostrar como é que ocorre a interação, como elas podem utilizar a língua, e também não dizer assim para elas, a partir de agora vocês não podem mais falar português. Mas não, utilizar o espanhol e misturar, né, com a nossa cultura, com a nossa realidade, mas fazer que elas compreendam mais coisas, mas não apagar a cultura dessas pessoas, né? Então eu vejo assim como algo muito potente, e eu me vejo como uma agente de transformação para a vida dessas pessoas, né? Não só planejando em si uma aula para elas terem um conhecimento de língua, mas de vida, mas de realidade, e tentar, no mínimo, atender a necessidade delas, que é uma interação urgente, né? É uma necessidade urgente que elas têm. Então, eu vejo, assim, nesse sentido, que é assim como elas precisam de acolhimento, nós também não vamos ao encontro dessas pessoas à toa, né? Nós vamos para sentirmos-nos
acolhidos e recebidos, e também evoluir como pessoa, né? Então, eu acho que vai muito além, assim, de um contexto que a gente imagina o que é uma sala de aula, né? Então, é essa dar e receber, né? Muito bom. Obrigada, Claro. Marina. Obrigada Eu que agradeço. pela coordenação desse projeto também. A professora Dila está aqui conosco também. Quero ressaltar, agradecer a presença e também o privilégio de tê-la como nossa coordenadora e agora nos prestigiando nessa mesa redonda também. Vejo ex-alunos, Alexandre, é sempre muito bom acompanhar vocês. Professora Márcia, é isso? Então, posso passar a palavra para a professora Eliana. Sim, Cris, só quero agradecer imensamente pelo engajamento da Marina e da Morgana nesse projeto, elas realmente fazem a diferença, e a professora Graziela Andrighetti também, né, porque durante toda essa caminhada, nós fizemos essa caminhada juntas, né, então nós juntas planejamos, nós observamos, nós visitamos os contextos, nós damos aula, nós refletimos, nós nos envolvemos. Gostaria de dizer que mesmo agora, com as aulas suspensas, a Marina e a Morgana estão produzindo materiais, né, gurias? Sim. Que vocês produzem vídeos e mandam para os nossos alunos pelo WhatsApp, para manter o vínculo com eles e também para compartilhar algumas informações que a gente acha relevante nesse período agora com relação aos cuidados da saúde, né? Então, eu quero dizer que para mim é um prazer imenso fazer parte desse grupo e deixar minha gratidão também à professora Graziela, que é uma grande companheira nessa caminhada. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Certamente a Grazi e a Morgana, que não estão aqui, mas estão presentes no projeto, né? Eliana, professora Eliana, agora vamos convidar para apresentar, então, também um projeto que está vinculado à área de literatura, e a professora Eliana apresenta, então, com o Bruno, né? Mas também é um projeto de uma equipe, né, Eliana? Eu vou deixar que a Eliana fale. Apresente. Tá certo. Estou desmutada, todo mundo me ouvindo. Boa tarde. É um prazer estar aqui e acho que esses 3 projetos do curso de letras, eles dão bem essa dimensão dessa possibilidade de uma inserção tanto dos docentes como dos alunos dentro de uma outra dimensão que não é necessariamente só a sala de aula, né? O nosso projeto, então, ele se chama Programa Ler, Leitura e Remissão, e ele é atrelado ao projeto Chance da Unicinos, que é um projeto, então, mais guarda-chuva, no sentido de que é um projeto que surge na Escola de Direito para dar auxílio para apenados, ou egressos do sistema prisional e aos seus familiares, né? Então, dentro desse grande projeto, nós fomos contatados pela equipe do Presídio Estadual de Taquara, pelo PETAC, para que a gente pudesse auxiliar nesse programa Ler, Leitura e Remissão. Aí um pouquinho dessa legislação, né? Ou seja, se vocês acompanham, existe desde o ano passado um movimento maior em todas as penitenciárias que eu tenho visto, em todas não, né? Mas em todas as cidades, nesse sentido, de uma legislação antiga que permitia a remissão de 4 dias de pena para cada livro lido, num total de 12 livros, né? Então, esse projeto tramitou muito tempo e ele só foi efetivado no início do ano passado, no verão de 2019. E, então, a partir daí é que nós fomos contatados para poder pensar como agilizar isso e como fazer efetivamente esse programa dar certo. Então, em termos de proponentes, né, nós temos o grupo que está ligado ao próprio presídio estadual,
estadual, tanto a diretora do presídio quanto a psicóloga a Kamene respondem, então, pelo presídio, pelo PETAC, a Unicinos, né? Então, tanto a parte de professoras de literatura da Unicinos, a Andrea Volvax, de literatura de língua inglesa, eu, a Isabel Cristina Arendt, da área de teoria da literatura, e a Márcia Lopes Duarte também. Então, como é que nós funcionamos nesse sentido? Nós tínhamos que tentar dar esse suporte pedagógico no sentido da escolha das obras e depois na correção desses relatórios que vão, então, ser encaminhados à SUSEP para fazer parte da ficha de cada um dos apenados, para que eles tenham essa comutação por dias de leitura, né? Então, a gente fica pensando que possa ter muitas, não é pelos dias de leitura, e isso a gente vai entender depois, talvez o Bruno, que esteve lá, possa me dizer, porque eu não posso imaginar que o envolvimento pela leitura vai me render só 4 dias de abatimento de pena, né? Então, a leitura vai vir aqui muito mais como uma ideia de socialização, de humanização e de possibilidade de uma inserção melhor quando eles deixarem a prisão, né? Deixarem de serem apenados, né? Então, dentro da própria legislação, e isso não é nós que fizemos, nós fizemos a escolha dos livros, é um projeto que prevê que um apenado possa fazer parte de um programa de leitura de 12 obras, sempre, então, com essa oferta de uma obra por mês, um relatório por mês, e que não tem uma interação tão grande, né? Então, o que nós tínhamos pensado é que, efetivamente, nós precisávamos ter algum para que eles pudessem usufruir e levar a cabo essa leitura. Porque aqui eu não coloquei no material, mas o presídio estadual de Taquara é um presídio masculino, é um pavilhão de regime fechado, e que eu tenho, acho que um tem ensino médio, médio completo, os demais têm fundamental incompleto, né? Então, quando a gente começa, e começamos exatamente por uma obra mais de literatura infanto-juvenil, não no sentido de que eles não são jovens, mas de uma leitura que pudesse ser mais convidativa, e também sempre foi feito isso, sempre nessas idas ao presídio, uma de nós, das professoras, e um acadêmico, fazendo essa possibilidade. Nós tínhamos no início uma vontade de levar um monte de gente, mas por questão de segurança, isso não é possível. Então, nós tivemos 3 livros no ano passado, a produção em janeiro, né, desse ano, do último relatório, e aí começamos em março, e estamos num vácuo, porque a partir da segunda metade de março, não há possibilidade de interação dentro dos presídios por uma questão de segurança deles, de saúde deles também. E nós vamos retomar, então, agora, em agosto, estamos fazendo isso por vídeos, mas que não podem ter inserção ou interação via internet. E aí eu vou passar a palavra para o Bruno, que está aqui com a gente hoje, porque o Bruno foi exatamente, e felizmente, um dos últimos participantes nessa última ida ao presídio, quando da oficina sobre Max e os felinos. Então, boa tarde a todos, não sei se o áudio está bom aí. Bom, além de eu ter sido a primeira vez participar de um projeto, assim, um programa muito interessante, também estar justo no dia que tinha a reportagem do Mescla, vai ter Bom, então, falar um pouquinho, assim, rapidamente sobre essa reportagem que ela fez, né, que ela foi lá, então, para observar também e comentar sobre como era feito esse programa lá no presídio, né. Então, ela também separou algumas frases ali dos presidiários que eu também achei muito interessantes, assim, que mostram um pouco, assim,
do valor que tem essa literatura na vida deles, né? Não só que alguns até comentam assim que no começo eles até iam só por causa da remissão da pena, mas que depois eles continuavam por causa justamente da literatura na vida deles, do impacto dos livros, do impacto do programa. Então é uma coisa assim, é um feedback muito bom vindo deles assim. Eu acho que tem até uma frase, se quiser, aí ó. Então, falando um pouquinho também da obra, né, que ela trata bastante sobre os medos, né, a gente pensou numa dinâmica, a gente elaborou uma dinâmica, eu e a Isabel, que fomos lá, né, sobre que seria assim, a pessoa escreveria, então, um medo num pedacinho de papel, algum medo que ela tem, e seria sorteado, e outra pessoa pegaria esse medo e teria que comentar sobre esse medo, né, se ela sente também, o que ela faria para amenizar, entre aspas, ou alguma coisa nesse sentido de comentar esse medo que ela fosse sorteada. Então, alguns que foram bem impactantes, né? Eu tenho medo de não ver minha família, foi de um senhor, assim, sabe? Foi uma coisa bem... que pegou bem no emocional mesmo, foi muito, muito interessante. Meu medo é de apontar o dedo e apontar errado também, o medo que eles têm de errar, né? De novo, por causa que a maioria, né, já... errou o suficiente, tá lá por causa disso, né? Então eles têm muito medo de depois que saírem de lá errarem de novo, né? Eles têm medo de não ser lembrado como algo positivo, principalmente pela minha família. Então eles estão também tipo, eles estão melhorando nesse sentido sendo mais humano, entre aspas, né? Sentido mais humano. E a literatura também ajuda muito isso. Então, eles têm esse medo também da família não aceitarem eles de novo, deles serem excluídos, né, pelos familiares, filhos, pais, enfim. E deixa eu ver, agora tem outra foto também que é um pouquinho da Isabel e alguns participantes ali também, né, tem umas fotos que ela tirou também. Bom, e ali tem algumas outras frases também que a Nícia citou, né? Existem pessoas no sistema prisional que querem viver em sociedade, então eles têm essa vontade de voltar para a sociedade, eles querem voltar melhores, né? Por isso que eles participam das coisas, desses projetos. E ali tem um que eu comentei, né? Eu peguei gosto pela leitura e ela acaba abrindo a mente. Então, ele comentou que só tinha lido um livro ao longo da vida dele, e nem sei se ele tinha lido todo, porque ele até comentou que achava que nem tinha lido, nem lembrava do livro, mas que depois que ele entrou no programa, ele viu que a literatura abre mentes e que realmente estava mudando a vida dele, né? Então, hoje eles leem para sair do presídio, em breve serão reinseridos na sociedade com uma nova visão do mundo. Não os encontraremos mais no PETAC, né? Então, entra nesse sentido. Passo ou deixo, Bruno? Eu acho que pode passar esse livro. Peguei o errado ainda, o que ficou faltando setembro, enfim. Aí vale lá. Em setembro ainda vai ser em vídeo, e aí a obra é Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Só para dar essa sequência. E depois, a partir de outubro, novembro, dezembro, a gente não sabe se essa dinâmica vai continuar, se vamos continuar com vídeos, mas a gente não pode usar a internet, então não pode ser nada que... Nós temos que gravar isso e depender de achar um jeito dessas interações chegarem lá. É isso. Tem mais ainda, né, Bruno, para falar muito mais, né? Sim. Mas a Eliana e o Bruno, né, e toda essa equipe da área da literatura, a gente tem sempre aprendido tanto o quanto a literatura humaniza, né? Então, aqui é tanto formação de jovens, não só jovens, adultos, leitores, mas a potência desse projeto enquanto humanização, né? Então, Bruno, se tu quiseres falar um pouquinho, então, nessa direção, né? A atuação de vocês como profissionais, né, licenciandos na área de letras, e como que vocês enxergam essa participação, então, né, o papel do projeto. Tu já falaste, assim, mais indiretamente, mas eu gostaria de te ouvir ressaltando, assim,
quais são as contribuições que tu entendes que o projeto faz de inserção social, né? Para além, que já é um objetivo fundamental, assim, né? Que eles desenvolvam o gosto da leitura, mas para além disso, o que é que o projeto traz e o que ele traz para ti também e toda a equipe. Certo. Então, esse semestre, né, enquanto estava rolando aí, né, presencialmente, foi a atividade acadêmica era de literatura e identidade cultural, que foi que eu pude participar, e também em conjunto com a poesia brasileira também da Eliana, né. Bom, é a elaboração de estratégias de leitura e auxílio à seleção de obras, né, que nem eu falei, a gente elaborou uma dinâmica, então, que é elaborada essa oficina, né, para eles conseguirem ter interesse pela obra literária também, não só chegar lá com os livros, né, ter esse contato e também fazer com que eles gostem e se interessem pela leitura do livro, né, e que, inclusive, eu acho que se encaixa também com o futuro professor, né, a gente também tem que fazer com que o aluno queira ler o livro, não só chegar lá com o livro, né. Bom, então, e compartilhar experiências e avaliar as coisas também. Opa, desculpe. Avaliar as estratégias, né? Também faz, né, nessa questão de que eles compartilhem experiências deles também. No próprio presídio, eles conversam sobre as obras que eles já leram, que eles estão lendo, e isso eles falaram durante o encontro também, que eles acabam conversando sobre a obra, tipo, o que tu achou de tal personagem, o que tu tá achando da história, então é uma coisa muito legal também. Inclusive, eles até, com essa conversa, acabam motivando outros a participarem também, né, porque daí, o que vocês estão conversando sobre esse livro, também quero saber, então, acabam indo também, de pouco em pouco, né, mas que vão participando. Bom, então eu botei ali literatura libertadora, por causa que ela vai nesses dois sentidos de liberdade, né, além dela dar essa redução na pena, ela também faz com que eles se sintam livres, né, porque eles dizem que é uma fuga, entre aspas, daquela realidade que eles estão inseridos no momento, que eles vão para o universo do livro, um universo ela vai para vários lados, além do meio acadêmico, né, em vários outros meios, que inclusive no presídio, né. A possibilidade de elaborar atividades relacionadas à leitura, a gente vai levando para o profissional também depois. A participação ativa dos apenados nas atividades é um ponto muito positivo, eles comentando sobre os livros, eles falando sobre a literatura em si, como ela muda a vida deles, né, e uma aplicação prática e social da literatura fora do meio acadêmico, que eu também comentei agora, que é nesse sentido que ela pode estar em vários meios, né, não só necessariamente numa sala de aula, que nem a Eliana comentou no início da palestra. E como profissional, a importância das atividades acadêmicas voltadas a essas questões sociais na formação de professores, né, que a gente leva essas experiências, assim, para quando a gente for dar aula mesmo, a gente pensa, assim, que, se a gente consegue motivar pessoas que, entre aspas, a sociedade às vezes pensa que não tem, entre aspas, né, mais esse interesse, não sentem mais, não tem mais sentimentos, né, esses interesses. Por que não a gente não conseguiria fazer isso com os alunos, né, que recém estão começando nesse meio, começando da vida, digamos assim, né, na literatura, né? E a noção de responsabilidade em relação à atividade de despertar interesse na literatura. Então, realmente conseguir trazer esse interesse, né, e também fazer com que os alunos ou enfim outros ambientes que a gente for mesmo
se a gente quiser aplicar projetos e tal, fazer programas assim, fazer com que as pessoas se interessem mesmo, não só nós termos o interesse, mas conseguir fazer com que as pessoas tenham esse interesse também. Eu acho que é isso. Muito bem. Muito obrigada, Bruno. Eliana, parabéns por coordenar esses projetos junto com as colegas da área da literatura, Márcia, Isabel. É muito lindo ver e quanta desconstrução, né, de estereótipos. Acho que a gente passa por tudo isso. Tem muitas falas potentes na apresentação de vocês, assim, dessa aprendizagem de nem tudo, nada está pronto, quanto a gente precisa, novamente, né, se aproximar do contexto, aprender e lidar a partir disso. Esse contexto de pandemia também nos ensinou ainda mais, né, quando a Eliana fala sobre, não dá para entrar online, tem toda uma questão, né, de segurança dos dois lados, assim, mas especialmente que ela não signifique o afastamento, então encontrar alternativas para seguir o vínculo, né? Então, isso é um aprendizado de todos nós, né? Então, muito bacana ver isso acontecendo por dentro do curso de letras. Muito bom. Eu queria dizer 2 coisinhas ainda, só que me passou. Primeiro, e aí voltei para esse slide, onde tem ali o mescla.cc, esse endereço, né? Ótimo. Literatura e Liberdade, que é uma reportagem da Lisandra Steffen, né? E que da onde a gente retirou essas falas, né? E essas fotos, e que dão essa dimensão. E esqueci uma coisa prática, que agora é a hora do comercial, né? Ou seja, o projeto ele vai sempre com a ajuda, no primeiro momento, quando foi o primeiro livro, foram os alunos de letras que emprestaram os seus exemplares. Nós optamos sempre por são 15 apenados essas reuniões, ter o mesmo livro, para que a gente pudesse ter a mesma motivação e alguma outra coisa, e não uma ficha de leitura individual de cada um deles, assim, disponíveis. Então, agora nós eu sempre faço ainda a mediação com as editoras que dão 2 ou 3 exemplares e sempre ficam faltando 12, 13, né? Então, sempre se alguém tiver vontade de participar, eu sempre tenho ido às editoras, no caso, a escolha foi muito pela LPM, pela proximidade aqui em Porto Alegre, de ter com desconto de 40%, então fico sempre agora meio que na fala quase como com a Kamene, que é a psicóloga do presídio, desses voluntários que a gente conta, com o defensor público, com quem quiser contribuir, estou passando a cestinha também, tá certo? Por isso que eu estava brincando que era o comercial, mas eram 2 coisas importantes em termos de efetivar o projeto e a continuidade dele. Inclusive, obrigada, deixei o link ali no chat também, se alguém quiser acessar ali pelo chat também, está ali. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada, Bruno. Acho que agora eu também quero aqui agradecer. Nós estamos no canal do YouTube e eu já observei que temos pessoas nos acompanhando por lá. Já recebi prints. Então, quero agradecer também que essas pessoas se conectaram ao curso de letras, a esses projetos, né? De todos os lugares, assim. Então, estar na rede também nos possibilita isso. Quero agradecer aos diferentes públicos, né? Professora Dila, nós agora estamos abertos a interagir, né? Se quisermos uma rodada, né? Que é uma roda. Dá para falar? Dá, estamos te ouvindo. Por favor, Adila, nós queremos muito te ouvir. Ai, que bárbaro. Eu estou aqui numa posição de pura emoção, estou quase chorando aqui. É lindo, né, Adila? Eu também. Eu sou fã desse colegiado. Acho que eu só tenho a agradecer. Obrigada, Adila, mas, na verdade, nós todos aqui sabemos, né, o quanto nós somos gratos e gratas por termos uma coordenadora que nos incentiva, e aqui eu posso falar tranquilamente, porque eu não estou envolvida com os projetos, então eu não estou legislando em causa própria, mas é reconhecer, porque eu tenho certeza
que as colegas percebem, a gente percebe isso de todos os lugares, a importância da tua presença nesse curso de letras, para que esses projetos... Eu me lembro do Chance ainda lá no início, quanto se batalhou para ter, então, enfim, a Angela tem que ficar emocionada mesmo. Eu agradeço a toda a escola e aos alunos. Sou muito grata à parceria, né? As lideranças que nós temos em letras, né? As professoras, a Márcia, olha, o trabalho todo relatado, né, entre os imigrantes, entrar com a língua portuguesa como língua de acolhimento, uma experiência de aprendizado, envolvida toda essa área da literatura, envolvida com as questões de ensino de inglês, trazendo trabalhos inéditos, né, com o Eduardo Amos, e os alunos respondendo tão positivamente, né, com o coração tão aberto e com disposição para aprender e para passar pelo que interagem fortemente muito bom. É isso aí. Então, a gente também abre para outras, né? Quem quiser se manifestar, nós temos um pouquinho de tempo ainda. Acho que aqui, então, né, um Conecta Mais é um evento que quer conectar as pessoas, os alunos com o restante, né, com a sociedade. Futuros alunos, acho que é importante também fazer que se preocupa na relação ensino, extensão e pesquisa. Então, aqui a pesquisa não foi tanto salientada no sentido de o quanto é fomentada, mas Márcia, próxima da Márcia e da Marina escuto mais, assim, mas por dentro dos projetos, o quanto eles fomentam de pesquisa e tem um diferencial de um curso de letras que se posiciona como instituição dentro da Unicinos, né, fortemente com um vínculo de contribuição no sentido do impacto social, da relação com a sociedade. Não se faz um ensino que está desvinculado com a realidade e não se faz um ensino que chega ensinando sem antes ter aprendido. Então, acho que isso esteve muito pautado por todos esses projetos aqui, essa maneira como se entende a relação ensino e aprendizagem que perpassa o currículo de letras. Então, obrigada. É importante dizer isso, né? Tem um DNA. Com certeza. Parabéns. Nós que agradecemos a vocês todos. Tem perguntas, enfim, mais comentários? Eu queria salientar, Cris, se tu me permite, a importância desse percurso para os alunos, porque a Morgana, que está se formando agora, já está, então, traçando a trajetória dela para dar continuidade já ingressou também no mestrado. Nós também deste projeto das merendeiras encaminhamos agora recentemente. Realmente o que tu falaste dessa possibilidade de pós-graduação, a extensão e os projetos sociais, eu acho que mostra como era o nosso lema na Unicinos, né? Somos infinitas possibilidades.
Então, eu gostaria de agradecer por fazer parte desse corpo docente altamente qualificado e altamente engajado, e agradeço por termos também no nosso curso esses alunos maravilhosos que, além de terem um compromisso enorme com a docência, né, hoje em dia, a gente sabendo o papel que o professor está tendo, né, no sentido de reconhecimento da sua profissão, então, lá estão eles querendo fazer uma sociedade melhor, e não só pelo engajamento com a docência, mas também pelo engajamento com a sociedade como um todo, né? Não só esses que estão aqui agora, mas eu acho que nós podemos estender isso ao nosso corpo discente de forma geral. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Muito bem. Sim. Muito bem, acho que é isso. Isso. Então, acho que nós damos por encerrada essa mesa redonda. Agradecemos né, as contribuições de todos vocês pelo chat. Aqui a gente também recebe o feedback, né? E nos conectamos a vocês. Agradecer ao João Pedro, a Marina e o Bruno que estiveram aqui presencialmente hoje, e aos outros que participam, mas que não puderam estar presentes hoje. Professora Eliana, Márcia e as demais, também coordenadoras do projeto, nosso agradecimento pela coordenação. Tá? Uma boa tarde a todos e seguimos. Grande abraço. A programação do Conecta Mais, que tem muita coisa muito legal ainda acontecendo nos próximos dias. Uma boa tarde a todos. Tchau. Tchau, boa tarde.